Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos como calcular as datas da Páscoa e do Carnaval. Eu começo com alguns trechos da Bíblia. Houve um certo dia em que Deus ajudou os judeus a saírem de sua posição de escravizados no Egito. Em comemoração a essa ajuda divina, existe a Páscoa judaica, que ocorre dia 14 de Nissan. Isso aqui é um certo dia no calendário judaico. Outro trecho da Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Ficou refletindo, foi um período em que foi tentado pelo diabo. Jesus entrou em Jerusalém. Isso se deu na época da Páscoa judaica. Os cristãos atualmente comemoram essa entrada de Jesus em Jerusalém no dia de Domingo de Ramos. Durante a época da Páscoa, Jesus esteve com os apóstolos, ocorreu a última ceia, ele foi morto em uma sexta-feira e, de acordo com a fé cristã, teve a sua ressurreição em um domingo. Então, é importante o fato de que foi num domingo. No início do cristianismo, a Páscoa era comemorada dia 14 de Nissan. Ali pelos anos 150, alguns fatos começaram a incomodar os cristãos. Isso aqui é a comemoração dos judeus pela ajuda que Deus lhe deu para escapar lá do Egito. Mas os cristãos queriam comemorar a data da ressurreição de Cristo. Então, era necessário separar as Páscoas. Além disso, o dia 14 de Nissan pode cair em qualquer dia da semana. Houve, lá no início do cristianismo, por exemplo, Páscoa em uma segunda-feira. Isso era muito estranho. Os cristãos estabeleceram uma data específica para a sua Páscoa, de maneira que caia em um domingo. Então foi em algum momento entre os anos 150 e 500 que de fato houve a separação das duas Páscoas e os cristãos estabeleceram a sua regra para o cálculo do dia da festividade. A regra para a Páscoa cristã é essa daqui, mas antes de ler eu tenho que explicar dois fenômenos astronômicos. O primeiro é o equinócio. Isso aqui é a Terra. Aqui é Polo Norte, aqui é Polo Sul, aqui é a linha do Equador. Existem 2 dias especiais ao longo de um ano. São dias em que o Sol ilumina da mesma maneira os hemisférios Norte e Sul. Esses são os dias de equinócio. Eles marcam o início ou do outono ou da primavera. Para quem está no hemisfério sul, mais ou menos ali por 21 de março, se dá o equinócio de outono. É quando começa essa estação. Para cálculo da data da Páscoa, a igreja fixou exatamente o dia 21 de março. Além disso, tem que saber o que é uma lua cheia. Que é isso daqui, ó. Aqui está o Sol, aqui está a Terra, aqui está a Lua. Então, quando eles estão em certa posição, a Lua aparece completamente brilhante para um observador na Terra. Isso é uma lua cheia.
a Páscoa cristã é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de 21 de março. Eu vou dar um exemplo para explicar isso daí. E vou usar o calendário de 2024. Etapas para o cálculo da data da Páscoa cristã. Etapa 1. Procurar no calendário o dia 21 de março. Próxima etapa. Você vai procurar a primeira lua cheia que apareça depois desse dia aqui, que no caso é dia 25 de março de 2024. E agora você vai pegar o primeiro domingo após essa lua cheia. O primeiro domingo após essa lua cheia se dá aqui. Essa é a etapa 3. E dia 31 de março de 2024, dia de Páscoa. O domingo anterior é o domingo de Ramos, aquele que celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, em se tratando de Páscoa, é isso daí. Agora eu vou falar de Carnaval. 24 de março de 2024, domingo de Ramos. Isso aqui foi a etapa 4. Agora tem que fazer o seguinte: voltar 40 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar como tema de casa. Se você fizer até o 40, vai chegar em 13 de fevereiro de 2024. Isso aqui é a etapa 5. Isso aqui é a terça-feira de Carnaval. Para o cristianismo, a importância da terça-feira de Carnaval é que no dia seguinte, na quarta-feira de cinzas, começa a Quaresma, o período de 40 dias em que os cristãos fazem certas reflexões. Acredita-se que esse número 40 tenha relação lá com aquele número 40, a quantidade de dias e noites que Jesus ficou refletindo. Então é assim que se calculam as datas da Páscoa e do Carnaval. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.